Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Porque um número maior de inscritos, um número maior de likes, são parâmetros que o próprio algoritmo do YouTube utiliza para mostrar o canal, mostrar esses vídeos para um número maior de pessoas. E dessa forma, então, se inscrevendo, você estará nos ajudando a divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Desde já, o nosso muito obrigado. Esse é o nosso segundo vídeo né, dessa pequena série intitulada Pioneiras do Espiritismo. Né? Há um outro vídeo aqui no canal, tá certo? Não deixe de assisti-lo. Mas enfim, Maria B. Hayden é a nossa segunda personagem, né? A ser utilizada, enfim, a ser apresentada, melhor dizendo, né? A ser utilizada aqui como bom motivo para discutirmos um pouco mais a história do Espiritismo. Lembrar que a senhora Hayden foi a primeira médium americana a visitar a Inglaterra, né? Após o início do chamado espiritualismo moderno, né? Dos Estados Unidos. E ela teria também uma grande influência no movimento espiritualista em geral. Né? Uma distinção aqui, quer dizer, nos textos americanos, ingleses também, né? Normalmente você vai ouvir falar em espiritualismo moderno, né? Esse que surgiu ali a partir do fenômeno na casa das irmãs Fox, né? Em 1847, 48, nos Estados Unidos. Não vai se falar espiritismo, né? E há uma diferença também notável, enfim, né? Digna de nota, no sentido de que normalmente nos textos dedicados aos fenômenos, né? Que chamamos de espíritas, né? Em obras americanas, anglo-saxônicas, não haverá, digamos, essa interpenetração tão grande como acontece no espiritismo no Brasil, entre os fenômenos espíritas e essa questão da inserção obrigatória, digamos assim, da moral cristã, né? Esse link meio que compulsório, né? Que se verifica no Brasil entre espiritismo e moral cristã, não necessariamente se verificará, né? Nesses outros países. Mas enfim, então quando falamos espiritualista, né, estamos fazendo referência à terminologia, né? Mas enfim, espiritualismo é gênero, digamos assim, do qual o espiritismo é espécie. Né? Mas vamos lá. A senhora Hayden, as manifestações espíritas dela, né, enfim, a sua mediunidade, iniciou-se em 1851, quando ela tinha 25 anos. Né? 25 anos. O famoso médium, né, Douglas Home, né, fala-se Home, deu uma de suas primeiras sessões públicas na casa dos Hayden em março de 1851, né? E acredita-se que seja a partir daí que a mediunidade da senhora Hayden se manifestou, né? Se manifestou. Daniel Douglas Home, né? Daniel Douglas Home, o médium, né? O famoso médium, enfim, a obra sobre ele, né? Que, enfim, realizou uma sessão na casa dos Hayden em 1851 e teria sido a partir daí, então, que a mediunidade da senhora Hayden iniciou-se. Né? Bom, ela viajou, né, para a Inglaterra e lá realizou realmente um trabalho de divulgação do espiritismo. Né? Assista um vídeo aqui no canal intitulado Partindo dos Estados Unidos, o Espiritismo chega à Europa, né, em que se fala um tanto da senhora Hayden e há depoimentos sobre ela de pessoas notáveis da época. Mas enfim, interessante, essa biografia, né, foi lançada em 2020, tem cerca de 600 páginas. Né? Comprei o meu exemplar, ainda não recebi, mas enfim, devemos ter um vídeo aqui sobre dica de livro, né, quando o material chegar. E aí essa propaganda do livro é muito interessante porque ela relata as virtudes, digamos assim, de Maria B. Hayden. Ela era uma médium, né? Era uma médium de cura, né? E ela se formaria em medicina, né? Exerceria a medicina, enfim, uma mulher realmente bastante evoluída, né? Culta, multifacetada, né? Mas enfim, o aspecto que nos interessa aqui, mas que tudo está relacionado, é fato, né?
é que ela era médium e que ela atuou como divulgadora da doutrina espírita na Europa. Como dissemos, foi a primeira médium, né, a viajar dos Estados Unidos para a Europa e lá, mais precisamente no caso para a Inglaterra, né, e lá então divulgar, né, os fenômenos espíritas, divulgar o espiritismo, né. Enfim, alguns textos chegam a dizer que o tipo de mediunidade que ela possuiria seria um tanto limitado, né? Se limitaria aos famosos raps, aquelas batidas, né? Mas enfim, aquelas batidas, né? Os famosos espíritos batedores, né? A partir daquelas batidas, convencionando-se, né? Uma batida é letra A, duas batidas letra B, por exemplo, se consegue, embora de maneira um tanto lenta, né? Mas enfim, obter mensagens. Mas fato é que ela obtinha comunicações realmente de alto nível, né? Apesar de, em princípio, essa limitação. Alguns resumos biográficos que você encontra, né, em determinados sites na internet passam essa informação de que ela teria, digamos, os seus dons mediúnicos limitados a essa questão dos raps, né, das batidas, enfim. Né. Bom, divulgaram ela e o marido, né, divulgaram o espiritismo, né, mas a recepção que eles tiveram em Londres foi, de um modo geral, bastante hostil. Né? Bastante hostil. A imprensa em geral, mas embora, claro, pessoas notáveis, né, os receberam muito bem. Inclusive, várias materialistas, né, de escola se converteram ao espiritismo após terem contato com ela, né, após atestarem a veracidade, a autenticidade dos fenômenos que ela produzia. Mas fato é que a imprensa em geral, enfim, houve uma repercussão, ou uma recepção, melhor dizendo, negativa. Né? Foi tratada, enfim, com desdém, com deboche, né? Foi entendida como um tipo de mulher aventureira, aproveitadora, que vinha dos Estados Unidos, né, propagar mentiras ali pela Europa, enfim, como se fosse, né, uma farsante, né? Enfim, uma médium embusteira, né, itinerante que viera à Inglaterra, possivelmente tentando obter algum tipo de benefício ou de facilidade. Né? Mas, por exemplo, Robert Owen, né, um conhecido, né, um materialista de alto coturno, né, já com 83 anos na época, né, após presenciar as sessões promovidas pela senhora Haydn, se convenceria da realidade de uma vida após a morte física do corpo e se converteria, por assim dizer, ao espiritismo. Né? Então essa foi uma dos benefícios, né, que a senhora Haydn obteve, né, com a sua viagem à Inglaterra, divulgando o espiritismo. Né? Apesar das sessões, né, de Maria Haydn serem essencialmente privadas, né, assuntos domésticos, etc., consta, há uma fonte, né, algumas fontes chegam a dizer, né, mas enfim, que em abril daquele ano, 1852, a 52, 53, né, ele estaria cobrando uma taxa de 1 guinéu, né, enfim, por pessoa para assistir às sessões. Quer dizer, essa informação só encontrei em uma fonte, né, e como disse, né, são fontes diversas, né, que constam na internet, algumas possivelmente mais confiáveis do que outras, não posso afirmar que isso seja verdadeiro. Né. Mas enfim, como disse, né, nos países anglo-saxãos não há, muitas vezes, essa associação que se faz no Brasil entre dotes, dons espíritas, né, e esse link direto entre dons espíritas e a, a, a moralidade cristã. Né? Então essa vedação absoluta, esse entendimento de que é algo no mínimo imoral, né, enfim, deplorável, condenável, né, de cobrar-se, né, por algo ligado à mediunidade, né, seria, enfim, condenável. Né? Não há, posso verificar pela literatura, etc., não tenho experiência de convívio, né? Nunca estive nesses países, nem conheci tampouco a comunidade espírita de lá. Mas, enfim, pelo que se pode depurar, né, obter a partir da literatura, percebe-se que não há nesses países necessariamente esse conceito prévio de que, olha, né, tudo que envolva o espiritismo necessariamente tem que ser absolutamente gratuito, etc. Mas enfim, essa informação não chega a ser
é verdadeira, né? E ela então, conforme já dissemos em outra ocasião, no vídeo, né, surgindo dos Estados Unidos, né, enfim, vindo dos Estados Unidos, o Espiritismo chega à Europa. Nesse outro vídeo, como nós já mencionamos, repetimos aqui, ela e o esposo contribuiriam ainda para que fosse, né, criado o primeiro periódico espírita do Reino Unido, né, o primeiro periódico espírita do Reino Unido. Enfim, mostramos no vídeo anterior, inclusive, uma folha da página, uma cópia da página inicial, né, do periódico, de forma tal que não faremos aqui novamente, né? Mas enfim, bom, após uma estadia de cerca de um ano na Inglaterra, né, Maria Hayden, juntamente com o esposo, voltou aos Estados Unidos, né? Ela formar-se-ia em medicina e por cerca de 15 anos ela praticaria, inclusive exerceria, né, a medicina. E ela apresentava dons de cura efetivamente notáveis, né? A ponto de James Rhodes Buchanan, o famoso pioneiro da psicometria, né, declarar que ela era uma dos médicos mais habilidosos e bem-sucedidos que ele já houvera conhecido, né? E mais tarde ela chegou a receber uma oferta para ser professora de medicina em uma faculdade americana, etc., né? Enfim, possivelmente, né, só podemos especular, né, quando ela atuava como médica, possivelmente parte, né, do seu dote mediúnico, possivelmente a assistência de bons espíritos a ajudassem, né, e isso explicasse então os dons, né, notáveis que ela apresentava também como médica, tá certo? Muito obrigado. Fica aqui a renovação do nosso pedido para que você se inscreva no canal. Muito grato. Até o próximo vídeo e acompanhe outros vídeos aqui no canal. Muito obrigado.